Olá pessoal, tudo bem com vocês? Fernanda aqui. Nós estamos lendo Esther, estamos no capítulo 9. Lemos o capítulo 8, um capítulo rápido, sem muitas emoções, apenas vendo ali Mardoqueu encontrando uma forma de combater o decreto, né, que Ramã lançou sobre o povo e o povo judeu sendo honrado em toda a Pérsia. Agora nós estamos no capítulo 9, também vai falar um pouco sobre isso. Não temos grandes emoções aqui, porque já tivemos muitas, né, em comparação com o que a gente teve, mas também a gente vê aqui coisas bem legais que se propagaram pelo restante da Bíblia e é importante a gente entender esse contexto histórico. Estou um pouco fã, peço que você ignore isso, mas vamos lá para Esther 9, pega a sua Bíblia aí e vamos ler este capítulo. Vai dizer assim, ó, assim, né, nós estamos terminando, o decreto foi falado, né, marcaram-se que depois de um ano, acho que no dia 7, né, e aí a gente vai para o capítulo 9, onde vai dizer assim, ó, assim, né, no dia 7 de março, os dois decretos do rei entraram em vigor. Nesse dia, os inimigos dos judeus esperavam dominá-los, mas aconteceu o contrário. Os judeus dominaram seus inimigos. A gente viu isso no capítulo anterior, né, que o decreto permitia isso. Reuniram-se em suas cidades em todas as províncias do rei Xerxes para atacar qualquer um que procurasse lhes fazer mal. Ninguém conseguia resistir-lhes, pois todos tinham muito medo deles. E todos os nobres da província, os mais altos oficiais, os governadores e os oficiais do rei ajudaram os judeus, pois temiam Mardoqueu. Ele havia sido promovido no palácio do rei. À medida que se tornava mais poderoso, sua fama se espalhava por todas as províncias. Mardoqueu ficou famosinho. Portanto, na data marcada, os judeus feriram seus inimigos à espada, mataram e aniquilaram seus inimigos, e fizeram o que queriam com aqueles que os odiavam. Só na fortaleza de Suzã, os judeus atacaram e mataram 500 homens. Também mataram Parsandata, Adofon, Aspata, Porata, Adália, Aridata, Parsmata, Arisai, Aridai, Vaizata, os 10 filhos de Ramã, os filhos de Ramedata, inimigos dos judeus. No entanto, não tomaram nenhum despojo. Então eles mataram, né, algumas pessoas que se declararam inimigos dos judeus. Eles não saíram matando qualquer pessoa, tá, gente? Eles mataram só os inimigos. No capítulo anterior eu tinha essa dúvida se eles poderiam atacar também, parece que sim. Eles mataram aqui, mas eles não pegaram os bens, eles não pegaram os despojos, tá? Naquele mesmo dia, quando o rei foi informado do número de pessoas mortas na fortaleza de Suzã, mandou chamar a rainha Esther e disse: só na fortaleza de Suzã, os judeus mataram 500 homens, além dos filhos de Ramã. Se fizerem isso aqui, o que terão feito nas províncias? E agora, o que mais deseja? Seu pedido será atendido. Diga-me e será feito. Esther respondeu: se parecer bem ao rei, dê permissão aos judeus de Suzã para que façam novamente amanhã o mesmo que fizeram hoje, e que os corpos dos 10 filhos de Ramã sejam pendurados na forca. O rei concordou e publicou o decreto em Suzã, e os corpos dos 10 filhos de Ramã foram pendurados na forca. Então, no dia 8 de março, os judeus de Suzã se reuniram e mataram 300 homens. Mais uma vez, porém, não tomaram nenhum despojo. Enquanto isso, os outros judeus em todas as províncias do rei haviam reunido para defender a própria vida. Livraram-se de seus inimigos ao matar 75.000 dos que odiavam os judeus. No entanto, não tomaram nenhum despojo. Isso foi feito em todas as províncias no dia 7 de março e no dia 8 descansaram e comemoraram sua vitória como um dia de festa e alegria. Entre parênteses, né? Os judeus de Suzã mataram seus inimigos nos dias 7 e 8 de março e descansaram no dia 9. Fazendo dele um dia de festa e alegria. Por isso, os judeus que vivem em povoados nas regiões rurais celebram a festa anual nesse dia determinado, data em que se alegraram, festejaram e presenteiam uns aos outros com alimento. Então, acabou que se instituiu aí um dia de celebração, porque era um dia que o povo judeu ia ser exterminado, mas, na verdade, eles conseguiram ali prevalecer e conseguiram se vingar dos seus inimigos. Então eles lutaram, né, e prevaleceram. Muita gente foi morta. Isso é uma perda, né, para um reinado, mas é um povo que era inimigo. Eles não mataram qualquer pessoa, eles mataram aqueles que declaravam-se inimigos. Perdão, isso é muito interessante. Aí nós temos a festa do Purim, que é uma festa que até hoje a gente escuta falar, né? Mardoqueu, capítulo
9, versículo 20. Mardoqueu registrou esses acontecimentos e enviou cartas aos judeus em todas as províncias do rei Xerxes, tanto aos de perto como aos de longe, instruindo-os a celebrar uma festa anual nesses 2 dias. Ordenou que celebrassem com festas e alegria, presenteando uns aos outros com alimento e distribuindo presente aos pobres. Assim recordariam a ocasião em que os judeus se livraram de seus inimigos, em que sua tristeza foi transformada em alegria e seu lamento em dia de festa. Os judeus aceitaram a orientação de Mardoqueu e adotaram esse costume anual. Ramã, filho de Hamedata, o Agagita, inimigo dos judeus, havia tramado destruí-los numa data determinada pelo lançamento de sorte, chamadas Purim. Mas, quando Esther foi à presença do rei, ele publicou um decreto que fez o plano perverso de Ramã se voltar contra ele, e Ramã e seus filhos foram pendurados numa forca. Por isso essa comemoração se chama Purim, palavra que se usa antigamente para lançar sortes. Assim, por causa da carta de Mardoqueu e daquilo que lhes havia acontecido, os judeus em todo o reino concordaram em dar início a essa tradição e transmiti-la aos seus descendentes e a todos que se tornarem judeus. Declararam que não deixariam de celebrar anualmente esses 2 dias na data determinada. Esses dias seriam lembrados e comemorados de geração em geração por todas as famílias, em todas as províncias e cidades do império. A festa do Purim jamais deixariam de ser celebradas pelos judeus, nem a lembrança do que havia acontecido se apagaria entre seus descendentes. Então a rainha Esther, filha de Abiail, e o judeu Mardoqueu escreveram outra carta com toda a autoridade para confirmar a carta de Mardoqueu e estabelecer a festa do Purim. Enviaram cartas a todos os judeus das 127 províncias do Império Xerxes, desejando-lhes paz e segurança. Essas cartas estabeleciam a festa de Purim, uma celebração anual desses dias, na data determinada, conforme decretado tanto pelo judeu Mardoqueu quanto pela rainha Esther. O povo resolveu celebrar essa festa, assim como havia estabelecido para si seus descendentes, os tempos de jejum e de lamentação. Assim, o decreto de Esther confirmou as orientações para a festa de Purim, e tudo foi escrito nos registros. Então, pelo que eu entendi aqui, né, essa festa de Purim é celebrada nas datas, né, acredito que no dia 7 e 8 ali de março, provavelmente. Eu não sei se eu estou enganada, mas algumas igrejas adotam a festa do Purim, onde você leva coisas, né, e trocam presentes nessa data com as pessoas, né? Você ora, recebe uma revelação ali, né, de o que você tem que dar, se tem alguém específico que você tem que dar aquilo. E eles fazem troca, celebrando a libertação de Deus, a proteção do Senhor nas nossas vidas. Mas eu não sei se isso é coisa da minha cabeça ou se isso é real. Depois, se você souber, me avise, comenta aqui alguma coisa assim. Mas eles estabeleceram uma nova forma de celebração. É muito interessante a gente pensar que toda vez que algo importante acontece ali com o povo, eles celebram, né? E com a gente poderia ser assim também. Qual foi o dia que você se batizou, que você aceitou Jesus? Não sei se você tem uma data marcante, mas é importante você celebrar o dia que Cristo te encontrou e você foi liberto, sabe? Eu acho que a gente poderia começar a criar esses momentos de celebração, como a Bíblia nos instrui, para que a gente relembre, para que a gente talvez convide pessoas, né? Hoje nós vamos celebrar, nós vamos comer um cachorro quente aqui, né? E eu vou dar um presentinho para cada um. Ah, por que isso? É aniversário? Não, é o dia que Jesus me libertou. E eu celebro isso como a minha nova vida, talvez como um aniversário, né? Não sei, são ideias, não faço isso, mas são coisas que eu fico pensando às vezes, né? Em aderir. Normalmente eu faço isso no meu aniversário, né? Já que é uma celebração que a gente tem da vida, eu aproveito essa data e celebro, né? A graça de Deus, que Deus me salvou, que Deus me libertou, que Ele me deu um ano, a sua presença. Então, né? Eu opto por fazer assim, mas quero deixar aí um incentivo para você talvez pensar nisso. Talvez no seu aniversário tirar uns minutos, né, para meditar e também aproveitar esse tempo para agradecer publicamente ao Senhor diante das pessoas por aquilo que Ele fez na sua vida, certo? Vamos finalizar Esther com o capítulo 10, vendo o povo judeu ser honrado aqui em várias circunstâncias, né? E isso tem sido muito legal, observar a graça de Deus na vida deles e lembrar que a graça de Deus também está sobre a nossa vida. Vejo você, Esther 10. Até lá!